No vídeo de hoje nós vamos conversar com o livro Foco, Dr. Daniel Goleman. Eu sou o Minoru Ueda e aqui neste canal a gente fala sobre Ikigai Flow, a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala com produtividade, com sentidos, com propósito de vida. A gente fala sobre escuta ativa, sobre emoções positivas. E se esses temas conversam com você, vamos lá, vamos conversar com o livro Foco, Dr. Daniel Goleman. Eu vou compartilhar com você aqui 5 aprendizados que tirei deste livro e 3 reflexões bônus, relativos a essas 5 aprendizagens do Dr. Daniel Goleman. Goleman, escritor do livro Inteligência Emocional, ok? E vamos observar como que essa inteligência emocional se aplica no dia a dia, no trabalho, na família e nos nossos relacionamentos. Vamos aqui? Então, Daniel Goleman fala que o foco funciona como músculo. E se você não treina, ele enfraquece. Hoje, o maior desafio não é falta de informação. Informação a gente tem, né? A gente tem aqui na palma das mãos. É o excesso de distração que ele também traz, né? Este é o primeiro aprendizado do livro Foco. O foco é treinável. Quanto mais a gente pratica, mais força ele ganha, igual ao músculo. Você começa o dia inteiro cheio de intenções, né? E às vezes termina com 30 abas abertas, um monte de notificação para responder, sem lembrar o que você realmente fez. E eu já vivi isso e vivo ainda várias vezes. Então, foco é treino. E esse treino começa com micro escolhas. Por exemplo, colocar o celular no modo avião para terminar uma tarefa. Escutar alguém com 100% de presença. Fazer o café e prestar atenção no cheiro do café, e por falar em café, e na água fervendo, por exemplo. Parece simples, mas é poderoso. Se essas ideias fazem sentido para você, eu faço um convite, se inscreva no nosso canal. Bom, vamos lá. Goleman mostra que existem 3 tipos de foco. Foco interno, foco nos outros e foco externo. Este é o segundo aprendizado. Existem 3 tipos de foco e todos são essenciais para viver com inteligência emocional e propósito de vida. O foco interno é perceber o que você sente, o que você pensa, no que você acredita. O foco nos outros é escuta, empática, é presença. E o foco externo é perceber o ambiente, o contexto, o sistema maior, que o Dr. Daniel Goleman comenta. E quando eu li isso sobre sistema maior, isso aqui conversa direto com a nossa metodologia aqui do nosso canal, o Ikigai Flow. O Ikigai Flow é a combinação de 2 conceitos poderosos. O Ikigai, da cultura japonesa, e o Flow, da psicologia positiva. Ikigai é aquilo que dá sentido à sua vida. É o ponto de encontro em que você faz bem feito, o que você ama fazer e o que contribui para o mundo. E aquilo que você é recompensado financeiramente ou emocionalmente também. Já o Flow, ele é o estado de imersão total. Ele é a qualidade da sua experiência em uma atividade. É quando você perde a noção de tempo. Sabe por quê? Porque você está usando seus pontos fortes, seus talentos, em um nível ideal de desafio. Olha que bacana! Então esse conceito foi desenvolvido pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, do Flow. Essa obra é genial, essa obra Flow aqui, ó, essa obra. E por isso que a gente uniu os 2 conceitos, o Ikigai Flow, que é viver com propósito e presença, alinhando seus pontos fortes, paixões e contribuições. E quando você entra nesse estado de flow, em suas atividades cotidianas, você tem foco. Então, por isso que essa conversa no nosso canal é quando você vive com mais sentido, porque você ama o que você faz, entre em flow porque está engajado em desafios que fazem sentido para você. Então, quando o Goleman fala do foco externo aqui, perceber o ambiente
e aí eu trago uma palavra intencionalmente, com intenção, é exatamente quando a gente conversa nesse canal com a filosofia, com a metodologia do Ikigai Flow, que se ativa quando você entende como que aquilo que você faz se conecta com o todo. E aí o seu trabalho deixa de ser só tarefa e vira contribuição. Contribuição para quê? Contribuição para você, contribuição para o outro e para as pessoas que estão ao redor. Então conversa com o nosso foco interno, que tem a ver com autoconhecimento, uma das estratégias fantásticas da inteligência emocional, valores e pontos fortes. Foco nos outros, que tem a ver com a liderança positiva que a gente trabalha aqui, que é a comunicação empática. E o foco externo, que tem a ver com propósito de vida, com visão, com contribuição para o mundo, com legado. O problema é que muita gente tem foco demais num só. Ou só olha para dentro e se perde no mundo. Ou só olha para os outros e esquece de si. Ou vive no automático, né? Nem pensa no impacto das próprias escolhas. Então, a sabedoria está no equilíbrio. O equilíbrio, o Goleman fala muito aqui, é quando a mente ela fica cheio de janelas abertas, quando ocorre o desequilíbrio, e a gente começa a reagir sem pensar, fica mais ansioso e menos criativo, e mais impulsivo. Este é o terceiro aprendizado do livro Foco, a distração que fragmenta a nossa energia e sabota nossa produtividade. E aqui, a nossa produtividade com sentido. Sabe aquela sensação de estar cansado, mas não ter feito algo importante no final do dia? Isso tem a ver com foco desperdiçado. Essa é a nomenclatura que o Dr. Daniel Goleman traz. Então, para isso, cria um bloco de presença no seu dia a dia. 30 minutos sem celular para uma tarefa. Uma pausa para respirar com intenção. Essas são as dicas que o Goleman também traz aqui. Na mentoria Virtus, a gente aprofunda isso, na mentoria individual Virtus, porque não tem propósito verdadeiro sem atenção consciente. Caso você queira saber um pouco mais, o link está na descrição aqui. Vamos para o quarto aprendizado? Atenção plena é a base. Mindfulness é treino e começa com, por exemplo, 3 respirações conscientes. Goleman fala da meditação como uma academia da atenção, mas você não precisa virar um monge. Mindfulness pode ser como prestar atenção no que você está comendo, respirar antes de uma reunião, caminhar sentindo os passos. Mindfulness, atenção plena, é o intervalo entre o estímulo e a resposta. É o que evita que você exploda durante uma reunião. Você não, as outras pessoas. Ou fale sem pensar daquela pessoa que você gosta, você ama. Aqui no canal eu já gravei alguns vídeos sobre isso, inclusive um recente, inspirado no livro Busque Dentro de Você. Sim, que nasceu dentro do Google e foi idealizado por um engenheiro. O nome dele é Shanben Tan. O prefácio do livro, por que eu trouxe essa reflexão? Porque quem faz o prefácio é o Dr. Daniel Goleman, o mesmo autor aqui do livro Foco. E o Goleman comenta naquele livro que o Tan teve a coragem de fazer ele chama de engenharia reversa da inteligência emocional, e que ele descobriu algo muito essencial, que sem a atenção plena, você não tem como desenvolver a inteligência emocional. Por exemplo, estar autoconsciente, não tem como desenvolver empatia e nem a própria automotivação. E isso pode dizer que o ponto de partida do programa do Google lá é simplesmente poderoso, que é a atenção plena. Eu não estou falando algo místico, tá? Algo não inalcançável. Lá e aqui nesse livro, Foco, 3 respirações conscientes. Vamos lá. Inspira, solta. Inspira, solta. E de novo. Inspira, solta. Você acabou de treinar sua mente para sair do piloto automático e entrar no modo presente. E o mais legal, essa prática começa a virar cultura, sabe,
um processo e virou cultura lá dentro do próprio Google. Gente que trabalha com tecnologia, trabalha com inovação, trabalha com resultados. E descobriu que parar por alguns segundos pode transformar toda a sua produtividade, traz sentido. E aqui nesse canal a gente fala bastante sobre o Ikigai Flow e eu sempre reitero, né, que antes de você buscar um propósito de vida, busque presença de vida. Porque não adianta você planejar o futuro se você não consegue estar inteiro no agora. Por exemplo, empatia exige atenção plena na outra pessoa. Isso também vale para liderar, para escutar, para amar. Esse é o quinto aprendizado do livro Sem Foco. Sem foco nos outros não é empatia verdadeira, não há conexão. Você pode até estar com a pessoa, mas se sua mente está no próximo e-mail, no WhatsApp, a outra pessoa sente. Eu vi isso acontecer com um mentorado, com a sua equipe. Ele achava que escutava, mas escutava para responder, não para compreender. Quando ele parou para realmente ouvir as outras pessoas, a equipe mudou. A gente tem um vídeo aqui nesse canal. O ambiente mudou, ele mudou. Então, o lance é escutar com o corpo inteiro. Essa foi a frase dele. E existe a tentação de interromper. Então, como que a gente pode aplicar, então, os 3 focos corporativos, os 3 bônus que a gente comentou? Foco interno, clareza nos seus valores, talentos e propósitos. Aqui entram perguntas assim, que eu faço na sala de aula. O que te move de verdade? Qual valor é respeitado nas suas tomadas de decisões? Quando uma pessoa tem clareza, gera mais confiança, mais presença. Isso eu ouvi de uma aluna dos nossos treinamentos. Ela começou a mapear suas decisões mais conscientes. Foco nos outros, comunicação que engaja, sabe? Que respeita, que ouve de verdade. É a comunicação positiva da razão loçada, que eu sempre compartilho aqui em vários vídeos, que é 3 comunicações positivas para uma de crítica. Sabe? Isso envolve conexão genuína, isso envolve reconhecimento e presença. Se você quiser aprofundar, tem aqui vários vídeos, se inscreva no nosso canal. E o Goleman destaca no capítulo Sensibilidade Social que um sorriso sincero é aquele que forma pé de galinha, pode mudar o rumo da conversa. Então você entender esse processo de validar o outro. Tá? E o foco externo, que é o alinhamento com metas, cultura, visão. Eu já acompanhei empresas em que o líder estava cheio de boas intenções, mas completamente desalinhado com o seu contexto, com seus valores, com os valores da equipe, com os valores da organização. Então Goleman, ele fala muito no capítulo 10 sobre também a tríade da empatia. A empatia cognitiva, que permite você assumir a perspectiva do outro, a referência do outro. A empatia emocional, que é quando nós sentimos o que a outra pessoa e quando a gente consegue gerenciar, né, como se fosse um espelhamento. E a compreensão empática, que mobiliza todos nós a agirmos para ajudar, para oferecer a escuta, uma pergunta. Tudo isso são formas de empatia que se complementam. Então, nessa obra exige foco para ter empatia, porque para você sustentar uma conexão, você precisa ter presença, consciência. O nome que o Daniel Goleman fala é regulação emocional. E tudo isso a gente pratica na vida real, no trabalho, em casa, em sala de aula e aqui nesse canal, né? O que, Goleman fala assim, o que as crianças e os líderes têm em comum quando perdem o foco? Ambos reagem mal, perdem paciência, ficam só no impulso, ficam inseguros. Então, o lado emocional do foco reduz a ansiedade, protege a sua energia e ajuda você a contribuir com as coisas com mais significado. Bom, se você chegou até aqui, né, e é nessa reflexão, é importante que a gente se permita agora a ter um gesto de cuidado com a gente mesmo. Esse é o convite. O Daniel Goleman me ensinou que foco é o alicerce da inteligência emocional.
Mas a vida também demonstrou que foco é um jeito de você ter autoempatia com você, se validar nos seus desafios. Bom, se esse vídeo te tocou, se fez relações com o seu dia a dia, eu convido você a conhecer um pouco mais o nosso trabalho através da mentoria Virtus, o link está na descrição, através do e-book do Código da Produtividade, que aqui está na descrição, e um convite: foque no que realmente importa para a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.